Fala galera, tudo tranquilo? Hoje damos sequência à nossa série Cartas à Igreja, onde estamos estudando de maneira cronológica as epístolas, cartas dos apóstolos, as igrejas plantadas em obediência à grande comissão de Cristo Jesus. E não só é importante entender o contexto e a história por trás desses momentos, mas principalmente na aplicação teológica, que continua tendo uma importância mesmo a igreja contemporânea. Afinal de contas, a Bíblia é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, e tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito. Hoje vamos ler o capítulo 6 de 1 Coríntios, treta de crente. Paulo critica o litígio entre os irmãos. Vamos lá, capítulo 6, versículo 1. Atreve-se alguém entre vós, quando a queixa de um contra o outro, levar a questão para ser julgada pelos injustos e não pelos santos? Ou não sabeis que os santos julgarão o mundo? E se o mundo será julgado por vós, como sois incapazes de julgar as coisas menores? Não sabeis que iremos julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a essa vida? Assim, quando tendes negócios dessa vida para serem julgados, constituís como juízes os que são de menos estima na igreja? Digo isso para vos envergonhar. Quer dizer, mais cedo a gente viu Paulo falando coisas que não era para envergonhar eles, era para orientar. Isso aqui é para envergonhar mesmo. Digo isso para vos envergonhar. Será que não há entre vós a menos um que seja sábio para julgar as questões entre seus irmãos? Entretanto, o irmão leva outro irmão ao tribunal, e isso perante os incrédulos. O fato de terdes processos judiciais um contra os outros demonstra que já estáis derrotados. Em vez disso, por que não sofreis a injustiça? Por que não sofreis o prejuízo? Mas sois vós mesmos que fazeis injustiça e cometeis fraude, e isso contra irmãos. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que submetem a práticas homossexuais, nem os que as procuram, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. Alguns de vós ereis assim, mas fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, vamos lá. O que Paulo está falando? A igreja os crentes estão com treta, em vez de resolver isso entre eles estão levando isso para juízes, né, não cristãos. Então o que Paulo está dizendo? Cara, vocês não sabem que um dia a gente vai julgar o mundo, um dia a gente vai julgar os anjos. Sabe que vocês são incapazes de julgar biblicamente, né, os problemas que vocês têm? Então ele diz, o fato de que você está precisando levar isso para fora já é uma derrota. Quer dizer, nós temos a palavra de Deus para julgar essas situações. Precisamos entender que, de fato, a gente precisa saber resolver as coisas no nosso meio, né? Existe muita treta, picuinha, que não precisava ser levado para fora, que podia ser resolvido biblicamente. Agora, nós precisamos entender o que Paulo está dizendo e não entender o que ele não está dizendo, porque esse texto também já foi distorcido para o mal, como se não pudesse denunciar coisas que não somente são pecados, mas crimes. Casos de abuso, casos de violência, amados, essas coisas não somente são pecados, mas são crimes. Então, existe uma responsabilidade não só espiritual, mas uma responsabilidade legal também de denunciar essas coisas, e elas não devem de maneira nenhuma ser encobertadas. Não é sobre isso que ele está falando aqui, até porque esse tipo de atitude ele mesmo ia mandar cortar, separar, e sabemos que ia lidar com isso apropriadamente. Agora ele está falando sobre gente que está querendo passar a perna um no outro, às vezes num negócio. Aí ele falou sobre fraude aqui, talvez brigas por questões legais, irmãos da igreja que tiveram um contrato e um passou a perna no outro. E ele está dizendo, cara, é sério. Assim, não é melhor sofrer injustiça, não é melhor perder o dinheiro, né? Você não é capaz de amar ou perdoar o seu irmão, você precisa realmente levar uma causa, né, para um tribunal que não entende a vida da igreja por causa de coisas que aconteceram dentro da vida da igreja. Nós precisamos saber julgar as nossas coisas no nosso meio com justiça. Então, Paulo não somente fala dos litígios, mas ele vem falar sobre injustiça, né? Entretanto, um irmão leva o outro irmão ao tribunal, e isso perante os incrédulos. Um problema é não ter sabedoria para julgar as situações da vida de acordo com a palavra, porque a palavra nos diz exatamente como devem ser as coisas, né? Como tem que ser o tratamento entre irmãos. Por exemplo, teve lá um trato, um não pagou o outro que devia. Deve? Paga. Não pode pagar agora? Vai ter que pagar quando puder, mas tem que saber lidar com essas coisas, tem uma lógica bíblica, né? Não dá pra passar a perna no irmãozinho. Jeremias 22:13 diz:
ai daquele que não pagar os seus compatriotas pelo trabalho que eles fazem. Não dá para ficar abusando das pessoas, usando o trabalho delas de graça. Então, meu irmão, você tá atrasado aí no Pix de alguém. Alguém que fez trabalho e você não pagou ainda, pode fazer isso não. Quer dizer, a Bíblia vai trazer sabedoria para como julgar as questões no que diz respeito a comércio, ao relacional, a troca, tudo, né? Nós temos luz na palavra, então essas coisas deviam ser julgadas no nosso meio primeiro, inclusive para decidir quando essas coisas precisariam ser levadas para questões legais, mas isso vai ser debaixo de um lugar de entendimento bíblico. Ele continua dizendo, falando sobre os que não herdarão o reino dos céus. Ele traz uma lista de comportamentos que não devem ser insistidos. Ele fala sobre imorais, idólatras, adúlteros, os que se submetem a práticas homossexuais, os que a procuram. Fala de passividade e atividade. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. Inclusive sobre fraude ele falou antes, né? Depois, além de ter falado sobre os processos judiciais, ele fala: mas sois vós mesmos que fazeis injustiça e cometeis fraude, e isso contra nossos irmãos. Então um irmão cometeu fraude com o outro, passou a perna, e aí o outro levou para a justiça. Ele fala sobre isso: não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? E ele traz uma lista de comportamentos, e todas essas coisas estavam rolando na comunidade de Corinto. Então ele vem trazendo uma palavra pesada de advertência, dizendo que não herda o reino do céu essas coisas. Precisamos entender aqui que tem um negócio pesado sobre não herdar Basileia, não herdar o reino dos céus. Eu quero que você perceba, essa lista sobre não herdar o reino não separa os crentes dos incrédulos. Ele fala sobre quem vive num tipo de comportamento. Até porque ele termina dizendo: alguns de vocês eram assim, quer dizer, vocês estavam vivendo desse jeito antes de serem lavados, santificados e justificados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e Espírito do nosso Deus. Então, não é para estar vivendo assim agora, é a chamada que ele está dando. Quer dizer, por que o camarada que estava vivendo imoralidade, dormindo com a madrasta, tinha que ser expulso do meio deles? Porque ele era alguém que se dizia irmão, mas estava desacatando, desobedecendo ao Senhor. Aqui, do mesmo jeito. Amados, aqui nós temos uma lista muito séria. Não devemos praticar nenhuma dessas coisas. E eu sei que o cristão, né, às vezes ele fica naquela do posso, não posso, mas, amados, tem uma coisa eu posso, outra eu devo, né? E é algo que Paulo vem trazer que é muito interessante. Ele continua no versículo 12, falando muito a respeito também da questão da alimentação, que é algo que estava rolando com a igreja de Corinto, sobre comer, né, alimentos sacrificados ou não, e tinham interpretações diferentes do como lidar com isso. Então, Paulo continua dizendo: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas me são proveitosas. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para a imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus não somente ressuscitou o Senhor, mas também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e farei deles membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabeis que quem se une com uma prostituta torna-se um corpo com ela? Como se disse, os dois serão uma só carne. Mas quem se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o seu corpo. Ou não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, pois fostes comprados por preço. Isso significa glorificar a Deus no vosso corpo. Então, a galera de Corinto estava se sentindo tão livre em Cristo que eles se sentiam, inclusive, livres para desobedecer a Cristo. Isso não faz sentido nenhum. O que ele está dizendo? A galera tá, não, mas um dia e Jesus, Paulo tá, ok, um dia, beleza, mas hoje você tem que entender que o seu corpo é templo do Espírito Santo e você não vai viver de uma maneira contrária à palavra do Senhor, uma maneira que desonra ao Senhor. Então, você não pode ele tá falando, você vai se unir com Deus e com a imoralidade, com a prostituição, coisas que vão contra a vontade de Deus, isso não tem o menor sentido. Então, a igreja de Corinto é severamente orientada, né, a caminhar longe dessas práticas. Afinal de contas, nós fomos comprados por um preço, por isso precisamos glorificar a Deus com o nosso corpo. Então, amados, ele traz essa avaliação que nós precisamos entender. Ele diz que nosso corpo é santuário do Espírito Santo, o qual temos da parte de Deus e que não somos de nós mesmos. Quer dizer, eu não sou mais meu, eu não vivo mais para mim.
Amados, deveria ser claro, porque quando eu sigo a Jesus, eu tomo uma cruz e nego a mim mesmo para seguir o Mestre. Eu não vivo mais para satisfazer os meus desejos e vontades, eu vivo para fazer a vontade daquele que me chamou. Em outras palavras, eu não sou mais o meu dono. E parece que tanta gente não entende a decisão que é caminhar com Cristo e tratá-lo como Senhor. Eles querem viver um evangelho, assim, diferente, onde você pode fazer o que te der na telha, o que você tiver vontade, o que você quiser, que quando eles são apresentados, a pregação do evangelho verdadeiro, eles ficam ofendidos. Ah, mas como é que eu vou agradar a minha sexualidade, amados? O ponto do evangelho não é satisfazer os seus desejos e vontades que são maus. O ponto do evangelho é obedecer ao senhorio de Cristo, que nos enviou para pregar as boas novas, tendo ele, né, morrido na cruz no nosso lugar, para a remissão dos nossos pecados, a redenção da nossa alma. Esse é o ponto. Então, não é a minha autoindulgência, a minha própria satisfação. O evangelho é muito mais do que isso. Inclusive, eu aprendo que se eu preciso viver uma vida de negação aos meus desejos e vontades pelo evangelho, eu tô no lucro. O que eu recebo da parte do Senhor é muito maior. Eu não estou vivendo para esse tempo apenas o que ele diz. Você não sabe que um dia, como Cristo foi ressuscitado, você vai ser também, né? Então, hoje, esse corpo que eu tenho, um dia ele vai ser ressuscitado. E Paulo está dizendo que nesse momento eu já deveria entender como meu corpo pertence ao Senhor e viver de maneira que traz honra ao Senhor. Amados, não se deixem enganar pelas filosofias desse mundo, os pensamentos desse mundo, né, que vão pregar a nossa própria satisfação. Nós não podemos ser o nosso próprio Deus, ou mesmo distorcer o Deus que nos criou, porque quando nós escolhemos o que queremos da parte de Deus, eu já vi muita gente dizendo, né, são pessoas que não acreditam na integridade ou na veracidade das Escrituras, né, na infabilidade bíblica, elas vão dizer, ah não, mas isso não foi Jesus que falou, foi Paulo. Tá, é complicado, como é que eu vou decidir quais são as partes da Escritura que são inspiradas por Deus e as que não são? John Wesley costumava dizer, se tiver uma mentira na Bíblia, pode ter 1000. Se tiver uma falsidade na Bíblia, podem ter 1000 falsidades, dela não podendo assim proceder do Deus da verdade. Como é que eu vou decidir, né, o que é Deus falando, o que não é, né, se eu não receber o todo? E nós não podemos escolher quais palavras do Senhor nós queremos. Mesmo que Jesus confronta a imoralidade sexual, né, nós precisamos entender que o Paulo está escrevendo foi inspirado pelo Espírito Santo. Né? Se esse é o caso, precisamos entender a condenação deste estilo de vida, mas entender que nós não vivemos para satisfazer os nossos desejos e vontades. Amado, se eu escolho o que da palavra de Deus me é conveniente, não é o Deus que me criou que eu estou servindo, mas um Deus de minha própria criação. Eu não posso ser quem determina quais são as palavras verdadeiras ou não, se eu mesmo sou julgado, né, por elas, se o meu caminho é determinado por elas. Né? O próprio Messias, na verdade, eu identifico Cristo como Messias porque ele veio cumprir o que estava escrito. Né? As profecias cumpridas em Jesus revelam para mim que ele é o Cristo. Na verdade, essa aqui é a palavra de Cristo, é a palavra de Deus, o que ele vem comunicando conosco desde o princípio. Então, até se um anjo aparecer, cara, imagina ter experiência cósmica de um anjo aparecendo com luz, radiância e pregar algo diferente disso aqui, que seja anátema. Eu amaldiçoo esse anjo porque ele não vem da parte de Deus, porque Deus não vai se contradizer, ele não vai contradizer a sua palavra. Então, não seguimos um evangelho onde escolhemos o que queremos. Então, amados, aqui precisamos fazer a decisão. Ou buscamos esse estilo de vida, onde buscamos essas coisas, ou buscamos ao evangelho do reino de Cristo Jesus. Ah, mas a minha vontade, amados, eu sinto muito. Se você quer caminhar com Cristo, isso não é estilo de vida onde sua vontade é prioridade. Né? Se você quer só fazer o que der na telha, talvez você vai ter que avaliar se realmente, né, quer caminhar com Jesus. Caminhada com Jesus é algo sério. Ela vai demandar de nós um comportamento adequado, uma resposta digna ao evangelho do reino de Cristo Jesus, o que não diz respeito à performance nem tentar merecer algo. É simplesmente honra, obediência ao senhorio de Cristo, né, sobre herdar o reino. E amados, eu sei que tem pessoas ultimamente que vão tentar falar, não, mas ele fala sobre herdar o reino, não é sobre salvação, ele está falando sobre herdar o reino dos céus. Eu não sei de que outra maneira, né, interpretar isso. Muito cuidado, né, com essa galera que quer viver uma vida de pecado na justificativa de que eles não vão viver condenação, só vão perder um pouquinho de autoridade no reino vindouro. A gente não devia querer desobedecer ao mestre de jeito nenhum. Ah, a punição não é tão ruim assim, não devia precisar de punição para encorajamento, para obedecer ao nosso Senhor Jesus. A verdade é que essa é a sua vontade. Nós queremos fazer conforme Ele deseja. Dito isso, vamos buscar viver para Jesus conforme a sua vontade, não a nossa própria vontade, e seguir o que Ele nos ordenou, não ao que bem entendemos ou temos vontade.
Essas palavras, elas são difíceis, especialmente num tempo onde se prega viva como você quiser, faça o que você quiser, que são basicamente as palavras da serpente que resultaram no pecado. Não é bem assim. Então, estreito é o caminho, beleza? Diz nos comentários o que mais falou com você. E que Deus te abençoe. Nós nos vemos no próximo episódio.